Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. E hoje nós entramos no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a Lei da Igualdade. Nós estamos estudando todas as leis naturais, e essa lei é uma lei que retrata a bondade e perfeição de Deus, desse Pai que é justo e supremo, desta lei perfeita, que não tem privilegiados, não acolhe filhos, não segrega, não discrimina, não dá oportunidades diversas, mas um caminho único para cada um de nós. Um caminho onde cada um de nós percorrerá, mas todos terão o direito de, ao serem criados, percorrerem a jornada espiritual ao seu tempo e voltarem um dia à casa do Pai. O que significa voltar à casa do Pai? Após a trajetória em tantos mundos encarnados, após o nosso aprendizado constante, após a centelha sagrada se expressar de uma forma intensa sobre nós, sobre a nossa consciência, onde nós sejamos ali expressão de luz, bondade e amor, nós voltamos à casa do Pai para contribuir com a criação, para auxiliar o Pai em sua jornada de processo contínuo de criação. Estaremos ali, continuando a aprender, trabalhando pela obra, pela evolução cada vez maior do universo. Então, este caminho, ele é justo, perfeito. E uma vez que nós passamos pelos reinos que nos trarão hoje a situação atual, no reino dos seres aqui encarnados, nós passamos pelas vivências que nós já estudamos, a vivência no reino mineral, a vivência no reino vegetal, como uma energia que um dia se individualiza agora a um corpo que recebe uma centelha sagrada, individualizada em seu livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio é o que nos difere. Não a criação divina, não a força que carregamos, todos nós a temos. Todos nós fomos presenteados igualmente com a gotícula da perfeição, com a gotícula do reflexo sagrado, a nossa centelha de luz. Todos nós temos todo o saber dentro de nós. Temos toda a luz, todo o conhecimento, toda a força, porque somos ali reflexos do Pai, imagens do Pai. Mas o que nos difere? O nosso trabalho, a nossa determinação, a nossa busca, a nossa constância, resiliência, boa vontade, o que faz com que os caminhos sejam tão diversos. Uma coisa que no planeta nós temos que sempre levar em conta é que nós não fomos criados, nós não fomos aqui, nós não surgimos ao mesmo tempo. Existem espíritos mais antigos, espíritos mais jovens, que começaram a jornada um pouco mais cedo, outros um pouco depois, e acaba havendo uma diversidade no próprio planeta Terra, onde a gente tem ali tantos irmãos como nós estamos aqui, em uma condição ainda de aprendizado e crescimento para uma obra maior, que são os planetas mais evoluídos. Nós estamos ali naquela trajetória de nos libertarmos de muitas coisas que nós já carregamos. Cada um no seu passo, cada um no seu tempo, mas com uma certeza. O Pai ama a todos os seus filhos, indistintamente, porque o Pai, como uma lei, ele oferece a justiça a todos. Até o irmão mais sofredor, mais difícil, aquele irmão que hoje ainda perambula na revolta, no pouco conhecimento, na ociosidade do crescimento, na pouca luta pela conquista de evolução, que ali
está levando a vida terrena sem muito compromisso. Todos estes irmãos, como os mais evoluídos, que acompanham o Pai, que acompanham o Mestre na coordenação do planeta, são amados da mesma forma por Jesus e por Deus. O que significa que todos nós teremos um dia o direito de estar na casa do Pai. Todos nós chegaremos lá. Como nós já estudamos aqui no curso, o que diferencia o sofrimento de cada um de nós é o tempo que nós levamos para entender esta jornada, para aprimorar o nosso espírito, para deixar para trás os vícios, os enganos de um espírito ainda rebelde, que todos nós ainda carregamos um pouquinho desse espírito rebelde do passado. Todos nós ainda somos um pouco orgulhosos, teimosos, insistentes, incrédulos. Às vezes nos rebelamos. Às vezes, quando algo acontece que nos desagrada, nós perguntamos por que nós? Por que comigo? E nós somos todos iguais nessa situação. Porque ainda estamos aprendendo, caminhando. Mas uma certeza nos aguarda. Teremos todos a casa do Pai. Mas mesmo aquele irmão que luta contra o Pai, sim. Mesmo aquele irmão que luta contra o planeta, sim. Mesmo aquele irmão que hoje ainda é rebelde com seu semelhante, sim. É claro que para a volta à casa do Pai, o percurso não será tão simples e tão fácil aquele que não despertou o amor e a centelha divina dentro de si. É pesado, porque encontra à sua frente os reveses das suas emanações, das suas ações, dos seus pensamentos, das suas energias e dos karmas que ele gerou no seu mau pensamento e na sua má ação. Então o caminho pode ser tortuoso, sofrido, mas ele chegará lá um dia. Então, este capítulo fala disso, da beleza, da perfeição de Deus, onde não há planetas privilegiados, não há universos privilegiados, porque agora nós sabemos que não existe um universo, os cientistas já descobriram o multiverso. Então, quanto mais nós evoluímos na parte tecnológica, mais nós compreendemos novidades na ciência, na beleza e criação da obra de Deus. Sabemos pouco ainda estamos num planeta de limitações de conhecimento. Imaginem os planetas mais avançados, como eles já atingiram um conhecimento muito maior. Então, nós temos a diversidade necessária para o auxílio mútuo. Nós já estudamos isso aqui também. Se todos fôssemos iguais, no mesmo nível de evolução, no mesmo compasso, nós poderíamos nos auxiliar muito pouco. Os talentos desenvolvidos, cada um teve, em algum momento, uma experiência diversa na encarnação. Nessa encarnação, nós escolhemos aptidões diversas. Nós trazemos recursos de aptidões passadas. E nós estamos aqui lapidando aptidões novas. Todas conquistadas, armazenadas no nosso íntimo. E aqui, escondidas um pouco, o véu do esquecimento, que também nos deixa esquecer um pouquinho os talentos que tínhamos, as obras que realizamos no passado, e trazemos aqui uma consciência limitada nesta encarnação. Hoje, se eu estudo uma arte, em outra encarnação eu estudaria outra. Então a diversidade ela é necessária. Se alguns irmãos estão mais avançados, eles nos impulsionam. Se alguns irmãos estão mais aquém da nossa condição evolutiva, nós somos testados no exercício da caridade. Então todos têm uma função, todos se auxiliam, dos mais evoluídos aos menos, dos mais esclarecidos aos menos esclarecidos. Quando eu tenho a dor, eu provo a minha fé. Quando eu tenho o amor, eu recebo.
o amparo divino através do meu semelhante. Então, nós estamos o tempo inteiro, cada um de nós, entrelaçados nesta diversidade. Seja no cognitivo, seja no aspecto físico, seja na condição material, seja nos talentos, seja na condição de conhecimento espiritual, que não tem nada a ver com a religiosidade, mas sim com a expansão da consciência de Deus em nós. Quanto mais nós nos aproximamos da real consciência de Deus em nós, mais nós evoluímos. Isso independe da nossa religiosidade. Depende da nossa força íntima de mudança, da nossa determinação de mudança, para não nos tornarmos um fariseu, né? Porque fariseu era religioso, mas na prática não agia como um cristão. Então, ou como alguém que apresentava espiritualidade, como na época da lei mosaica, dos irmãos que seguiam Moisés, dos hebreus. Então, esse capítulo, ele fala disso, de uma igualdade natural. Então, isso nos alivia, quando nós estamos aqui encarnados, nos alivia entender isso, porque nos arranca o ciúme, a inveja, que é uma das grandes mazelas que nós viemos aqui modificar no nosso espírito. O egoísmo e a inveja são situações que nos prendem aqui a pouca caridade. Então, quando nós entendemos que os nossos irmãos estão ao nosso lado para nos auxiliar, independente da condição evolutiva que eles se apresentem, nos alivia. Ele tem um aspecto de felicidade, porque minha referência é material. Tem poder, tem um aspecto físico agradável, tem uma situação financeira estável, então ele está feliz. Porque a nossa referência é de um espírito encarnado. Quando nós desencarnamos, a nossa consciência é totalmente, o nosso crivo de consciência é totalmente diferente. Onde vai pesar o quê? O meu esclarecimento, minhas obras, meu pensar. Então, momentaneamente, nós temos padrões. E quanto mais nós saímos das encarnações, mais nós evoluímos, nós vamos deixando para trás essa mensuração de felicidade, porque nós vamos entendendo que a paz e a felicidade dependem única e exclusivamente da força da centelha sagrada, que todos nós temos. Então, se hoje o nosso irmão aparenta estar mais feliz, é a minha interpretação, não é a realidade. Independente da situação do meu irmão. Então, a nossa visão hoje de desigualdade, né? Nós vamos falar da desigualdade social, nós vamos falar das desigualdades que surgem aqui na sociedade, mas, basicamente, se nós olharmos ao nosso redor, nós temos que ter claro que as escolhas foram feitas com objetivos específicos que nós desconhecemos. Só que esse capítulo vai falar de algo que tem a ver com a situação que nós geramos, né? Que é a situação da desigualdade gerada pelo mal da humanidade, que é a discriminação, que é a miséria material, que são as questões que ao longo da história o homem proporcionou à sua sociedade. Não que o pai tenha criado a miséria, a dor, a desigualdade tão injusta muitas vezes, a discriminação. Isso são obras do próprio homem, né? São resultados da nossa imperfeição. Então, a primeira pergunta desse capítulo, 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus faz suas leis para todos. Isso a gente já falou aqui, né? Das leis da justiça, das leis naturais de Deus, da justiça, não tem uma lei mais branda para alguns. Existe uma consciência diversa em espíritos esclarecidos ou não. Então, aquilo que para nós hoje é um errinho bobo, para os espíritos evoluídos é um erro crasso, é um erro importante,
Por quê? Porque o que eu aprendi ainda não chegou no discernimento do meu irmão evoluído. Então, o que a gente hoje acha uma bobagemzinha, para os espíritos evoluídos já não é. Como hoje, o que nós já achamos um absurdo de atitude, nossos irmãozinhos que ainda não cresceram na consciência de luz espiritual, acham bobagem. Então, nós vamos mudando e temos essa diversidade para nos ensinar, né? Todos chegarão ao Pai, mesmo até o irmão que luta contra a evolução, sim, o Cristo luta pela regeneração do mal. E quando a gente vê nas escrituras os estudos da luta, né, do mal na Terra, quando Jesus veio para nos salvar, a tentação do mal a Jesus, a tentativa do mal subjugar o Cristo, Jesus luta pela evolução desse irmão até hoje. Se nós pensávamos ali com tantos nomes que nós usamos, né, o anjo caído, tantos nomes que as religiões utilizam, que representa a força contra o desenvolvimento crístico, que é oriundo da imperfeição humana, da imperfeição da consciência, o Cristo luta até hoje pela evolução desse nosso irmão caído. Então, ele ainda um dia terá sua consciência. Então, aqui, dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, e enunciais assim, uma verdade maior e mais geral do que pensais. O sol brilha para todos, ou seja, o que essa frase quer dizer? Não terá ninguém esquecido pelo Pai. Se nós tivermos o direito à vida, os irmãos sofredores, os irmãos que não creem em Deus, que não creem, não em Deus, falei errado, não creem na sua força espiritual, na sua melhora espiritual, eles recebem as mesmas dádivas que nós. Eles são perdoados como nós. Eles têm uma nova chance como nós. Nós julgamos, esse irmão não merece outra chance, nós falamos isso, né? Não tem jeito mesmo, essa pessoa não tem jeito mesmo. Haverá. Mas na ciência a gente vê que a psicopatia não tem cura. Não tem cura nesta encarnação. Pelo estado moral que aquele indivíduo se encontra. Mas em outras encarnações, ele nascerá com mazelas, deformidades, situações físicas, ambientais, sociais, que o levarão ao impulso da reforma. Então, nesta encarnação, a gente pode não conseguir muito com esse irmão, mas ao longo dos aprendizados sucessivos, ele irá despertar a luz, a centelha divina, né? A desigualdade das aptidões. Mas eu nasci com aquele talento tão bonito para ter a parte motora, né? Minha letra é feia, até a letra, né? Minha letra é horrível, minha letra é bonita. Aptidões motoras, capacidades motoras, capacidade para desenho, para música, pessoas que tocam de ouvido, eu acho lindo isso. Pessoas que tocam, né, sem ter estudado música. Tem a percepção sensorial, é estímulo sensorial. Em outras encarnações, teve estudo da música. Pessoas que naturalmente talham madeira, é um artesão natural. É tão comum ver aquelas pessoas, aquelas senhoras que bordam, que pintam, às vezes nem estudaram. Então, esses talentos, e todos nós temos. É que nós podemos não dar bola para eles. Mas todos nós sabemos alguma coisa. Né? Temos ali aptidões, como as aptidões intelectuais, as facilidades, as coisas que são mais fluídas para mim. E para o meu semelhante não, e vice-versa. As situações onde nós temos uma percepção espiritual com maior facilidade ou menor facilidade de compreensão, de acordo com a nossa condição de outras encarnações. Viemos de religiões muito rígidas em outras encarnações, então temos uma dificuldade maior de entender um pai que perdoa com tanta facilidade, porque trazemos resquícios da punição. Então nós trazemos ali como irmãos que têm uma facilidade impressionante para meditação, para o relaxamento, enfim, hábitos
anteriormente treinados. Como nós estamos aqui nesta encarnação, treinando uma infinidade de aptidões. Eu confesso que a minha é uma delas, é falar para vocês, porque eu era uma criança extremamente tímida, e a profissão me obrigou a falar em público. E para mim, hoje, falar para vocês ainda é muito difícil. Então, são aptidões que nós vamos, ao longo da encarnação, despertando, aprimorando e levando para outra vida depois. E todos nós temos. Ah, mas eu não sirvo para isso. A ciência já mostra, isso é ciência, hein? Que se nós nos dedicarmos de uma forma metodológica àquilo que nós nunca pensávamos que nós íamos conseguir fazer, nós temos excelência no resultado. Ou seja, no meu caso, matemática. Não entendo matemática. Então, você vai todo dia estudar 2 horas de matemática, 3 horas por dia, vai ter ali um compromisso com aquela ciência, vai pesquisar, vai exercitar todos os dias. A ciência dá até 10 anos para eu ser exímia naquilo que eu determinei com disciplina. Então, quando a gente fala, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo, é muitas vezes uma forma do espírito se acomodar. Então, a gente não vai sair dessa encarnação sabendo tudo, mas a gente pode se dedicar ao estudo, e a gente sempre fala aqui no curso, né? Uma coisa que a gente sempre fala. Ah, mas eu estou com tal idade, eu não vou começar. Enquanto está encarnado, o tempo está correndo. Não tem essa questão, estou com idade, estou sem idade, sou muito novo, sou muito idoso. Não tem. Enquanto estamos encarnados, seremos cobrados de um exercício de reforma. Um exercício. Ah, me aposentei, agora eu vou descansar um pouco, porque eu já trabalhei demais. Ok, trabalhamos muito na nossa profissão, mas nós trabalhamos a nossa mente, nós trabalhamos o nosso artesanato, nós trabalhamos com o nosso semelhante, nós trabalhamos ciências que podem me trazer prazer. Vamos pensar nisso. Até o dia que Jesus nos chamar, que o alto falar é seu momento de se recolher à vida espiritual, nós temos que estar ativos. Porque o corpo pode estar cansado, mas o espírito não está cansado. E o espírito que é alimentado, ele vai dar força física para nós, vai dar vitalidade, vai dar fluido vital, porque o espírito estará em ação, estará ativo, a centelha sagrada estará expandida e trará força para nós. Então, vamos pensar nisso. Então, as desigualdades. Então, a pergunta diz assim, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Já pensou se todo mundo só tocasse piano? Ninguém tocasse violão, flauta, violino, cítara. Temos que ter aptidões diversas. Se na sociedade muitos irmãos já escolheram um ramo de ciência, a opção que nós teremos junto à espiritualidade é nos propor opções diversas. Ou encarnaremos em momentos que as nossas aptidões poderão ser usadas ali. Tudo é minuciosamente programado pelo alto. Tudo que está ocorrendo. Então, não podemos ter todos a mesma aptidão, né? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo. Isso que nós falamos, se o espírito encarnou na primeira encarnação mais cedo, ele vai ter a tendência, não obrigatoriamente, de estar mais evoluído que irmãos mais jovens, mas às vezes os jovens, no sentido de encarnações mais recentes, correm mais, né? Então depende da vontade do livre-arbítrio. Tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é livre-arbítrio. Daí, os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é
a variedade das aptidões. Quem vai ensinar o outro se todos tiverem as mesmas aptidões, né? A fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fará o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Todos são úteis à humanidade, não é à sociedade, à humanidade. Nós estudamos isso nas últimas aulas. Não sei se foi na última ou na retrasada, que nós falamos sobre isso. A nossa ação, o nosso pensamento interfere no meio, na sociedade, na evolução desse planeta. Então, como é que nós vamos pensar assim, já vivi bastante, já estudei bastante, por esta encarnação está bom. Não podemos pensar assim. Vamos continuar com as nossas aptidões, buscando aptidões novas. Para que possa cada um concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Isso que eu já li. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários todos entre si e aos mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes de vós, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Olha que lindo isso. O que está dizendo? Tem planeta privilegiado porque vivem melhor que nós em Júpiter, porque são mais etéreos, são mais felizes? Certamente são mais felizes? Não. Eles foram criados antes de nós. Passaram pela experiência que passamos, da materialidade. Mas hoje vivem numa fluidez etérea. Então, uma questão de tempo. E estes irmãos vêm a nós para nos auxiliar. Situação do mestre. Não é da nossa condição evolutiva. Não é do nosso planeta. É de uma condição evolutiva tão maior que nós não conseguimos compreender ainda. E esses irmãos vêm ao encontro da dor para alavancar o crescimento do planeta. Será que nós podemos fazer isso com os irmãos que ainda não encontraram o despertar espiritual? Dando bom exemplo, dando uma atenção, orando por eles, por mais que eles nos façam sofrer? Porque nós fizemos o mestre sofrer aqui. E nós temos ele como exemplo. Mesmo na dor, ele lutou por nós. Então esse é o exemplo que ele pede para nós. Que mesmo em toda a ignorância que nos cerca, a nossa aptidão, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio seja o perdão e a aceitação daquele irmão como filho do Pai, né? E que esses irmãos, na sua diversidade espiritual de evolução, se auxiliam. Passando, deixa eu ver que oração. Nossa, eu estou tão cega. 25, dá tempo. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Nós nunca vamos perder aquilo que nós já aprendemos. Jamais esqueceremos. Para não atrapalhar o que eu preciso fazer aqui, nós esquecemos o passado, nós temos ali latente o conhecimento. Também ia dar uma vaidade grande, né? Já pensou, Rô, se a gente trouxesse todas as nossas aptidões e todas elas eu tenho conhecimento de todas elas. Nossa, eu fui uma física na outra encarnação, na outra encarnação eu fui uma religiosa, na outra. A gente já tem muito orgulho. E o Pai nos auxilia, nos dando devagarzinho ali o aprendizado. A gente ia ficar muito orgulhoso, viu? Se trouxesse toda a bagagem clara para nós. Nossa! Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. O que ele está dizendo aqui? Que nós vamos acumulando, né, todo o nosso conhecimento. E quando nós, por exemplo, um espírito mais evoluído que reencarna aqui para nos ajudar, os missionários, os profetas, não digo nem o caso do mestre, mas o caso dos irmãos que vêm em missão. Chico Xavier, os irmãos que vêm em missão. De alguma maneira, ao terem contato com a vida terrena, eles retrocedem? Jamais. A luz não deixa
Como é que diz? A luz, ela ilumina as trevas e a sombra. A sombra jamais apagará a força da luz. Então, onde bater o sol, onde a claridade daquele espírito se apresentar, onde a lucidez daquele espírito encarnado tão evoluído estiver, a luz dele se espalhará. Não haverá sombra suficiente para apagá-lo. Então, os espíritos evoluídos que nascem aqui por missão, eles não retrocedem, eles estão em trabalho. Eles não perdem suas aptidões, eles só não trazem, muitas vezes, todas elas para que não nos ofenda também. O mestre, imaginem as múltiplas faculdades, aptidões que o mestre tinha. Ele apresentou algumas para nós, na sua humildade, na sua bondade. Ele apresentou algumas. Perante a força que ele apresenta na espiritualidade, nós conhecemos um Cristo parcialmente. Não é? Então, ele não perde quando baixa a frequência, nenhum irmão retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que a que já esteja. Porém, tudo isto para lhe servir de ensinamento e para ajudar no progresso, tanto no progresso do semelhante como no seu progresso. Então, isso traduzido para nós. Se nós nos sentimos um pouco mais esclarecidos do que o nosso semelhante, nós não vamos nos manchar com a presença do vício, da dor e do ódio. Nós vamos fazer com que a nossa luz leve a esses irmãos o acalento. É isso que Jesus fez conosco. E é isso que diz aqui, né? Nós estamos, independente da condição que temos, nós estamos a servir e sendo servido. Então, quando nós recebemos desses missionários essa força, nós somos ajudados. E quando nós ajudamos os irmãos em sofrimento, nós também somos ajudados, porque nós estamos aprendendo, exercitando a força sagrada, que é luz e caridade, né? Bem, eu só vou ler esse pedacinho aqui, então. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva de natureza íntima da sua criação. Ou seja, Deus não criou um com talento X, o outro com talento Y. Todos iguais. E nós buscamos aprimorar os talentos. Nós que buscamos a nossa formação diária aqui de busca de saber, de fazer, de agir, de pensar. Tá bom? Todos fomos criados iguais. Simples e ignorantes, mas com a luz sagrada que nos traz todo o saber.